Nesse tutorial vamos apresentar como fazer o cadastro de cliente. Você logando no sistema, vem em terceiro. Aqui em terceiro você vai perceber que algumas versões, principalmente as versões não oficiais, que são aquelas versões que você instala com os autoinstalador, eles vão ter algumas diferenças. Você vai ver que algumas vão estar com português de Portugal, ou a tradução não vai estar 100%. As que você abaixa da versão completa, no site do Dolibar, você já vê que as traduções já são um pouco mais assertivas. Mas, mesmo assim, ainda tem alguns erros de tradução, mas tem um dicionário que você consegue consertar essas traduções. Mas vamos lá, no caso aqui a gente vai falar da parte de treinamento do cadastro de cliente. Então eu posso vir aqui em novo provável cliente, novo cliente, vai ir para o mesmo local, ok? Clicando em novo cliente, ele vai me pedir o nome do terceiro. Quando é empresa, ele tem dois nomes. Tem o nome do terceiro e nome fantasia. Mas o nome utilizado pelo sistema de busca é o nome de terceiro. Na versão completa, que é a versão que você baixa lá pelo site do Dolibar, as duas opções vai funcionar. As versões que você abaixa de autoinstalador, nem sempre as duas versões vão funcionar. Então, por um descargo de consciência, se tenta que ele vai pegar pelo nome e não pelo nome fantasia. Colocado o nome, venhamos para a parte de possível cliente. Aqui em possível cliente a gente tem cliente potencial, que é aquele cliente que você vai enviar uma proposta, você está negociando algum serviço, mas não tem nenhuma fatura. Mas o sistema permite você criar uma fatura para ele. Tem o possível cliente, então ele já iniciou um serviço, ele já deu ok, mas ainda não assinou, ou ele já é um cliente esporádico. E tem o cliente fixo. Em alguns casos, principalmente quem for usar integração com a API, o que a gente recomenda é cliente, possível cliente, deixa só para possível, não utilize ele como cliente. O cliente vai fechar o contrato, mas não fechou, está ali, digamos, em cima do muro. Porque pela API, a API desse sistema, ela é boa, mas a tradução que fizeram não ficou muito certa e você não tem como, de uma forma simples, alterar. Então, a forma mais viável é cliente potencial, possível cliente e cliente. O nem possível cliente e nem cliente, ele se destina a quando você for cadastrar vendedores, fornecedores, pois você não vai emitir fatura de venda para eles. Ah, mas eu tenho um fornecedor que eu vou vender cliente, eu vou emitir uma fatura para ele, ele também é meu cliente. Ah, e nesse caso você vai colocar ele como cliente, porque aqui ele vai voltar a te perguntar se ele é um fornecedor, sim ou não. Porque se eu colocar que ele é um fornecedor, eu consigo emitir faturas de compra dele também, ok? Aqui no estado de aberto, aberto e fechado, inativo, ou vai estar aberto e fechado, em alguns casos, se tiver aberto, ele vai deixar eu emitir venda para ele. Se tiver fechado ou inativo, eu não consigo emitir venda para ele. Aqui no código de cliente, o código de cliente é um código interno que ele vai fazer a junção entre todas as ações que eu fizer para esse cliente. Então você consegue
localizar esse número de forma automática, mas caso você quiser personalizar, tem como você estar personalizando. Se caso for personalizar, lembra de manter o traço entre as divisões. Caso você tire e for usar a API, em algumas integrações pode dar algum trabalho por causa disso. Então, nesse caso aqui, a gente recomenda evitar de mexer no código do cliente. No código do fornecedor não tem problema, você pode personalizar ele da forma que você achar melhor, até para você poder fazer algumas integrações, você vai ter que personalizar que o código de algum sistema não é dessa forma, então não tem problema. Somente o código do cliente que tem essa peculiaridade dependendo da integração que você vai fazer. Aqui, como já dito no tutorial da empresa, para sair o endereço do cliente correto, você vai ter que preencher ele inteiro. Rua, CEP, endereço, cidade, completo. Aqui ele vai vai te pedir novamente, mas isso aqui é para você utilizar nos filtros, ok? Telefone e fax. Nesse caso aqui, você vai utilizar o telefone como celular e fax como telefone fixo. Tem alguns módulos que eles fazem descagem ou fazem envio de SMS. Se você for colocar o número que ele vai utilizar para fazer tal função, é o telefone e não o fax. Aqui vem a parte de e-mail, o website do cliente. Aí você já vê que a maioria das versões já vem com essa opção de inscrição estadual, inscrição municipal, CPF, o ID profissional 5, que a gente costuma utilizar é deixar o CPF CNPJ para ser só o CNPJ e o ID 5 para ser CPF. E o ID6 você pode utilizar ou não, eles não são campos obrigatórios. O que é campo obrigatório é o que está destacado, tá vendo que ele está mais realçado. Imposto usado sobre venda, você pode marcar que sim ou não. Tipo de terceiro, ele é um autônomo, é uma empresa grande. Por que isso? Porque você consegue fazer campanha. Tem um módulo de e-mail marketing dentro do sistema que você consegue fazer o filtro e fazer uma campanha. Então, quero fazer uma campanha só para autônomo. Então, ele vai pegar toda a tua listagem. Parece chato você fazer todo esse cadastro, preencher todos esses dados, mas lá na frente você vai ver que você tendo o cadastro do cliente bem preenchido, ele vai facilitar a vida. Porque esse sistema aqui ele é bem completo, ele tem bastante recurso que muitos sistemas pago não tem. Um principal deles é a campanha, que você consegue deixar já pré-agendado campanhas para empresa. Então, se você faz o filtro certinho, vai te dar uma rentabilidade legal, vai dar um retorno expressivo. Aqui no capital da empresa é o valor do capital dela. Isso aqui é interessante para você. Tu vai querer fazer Tu vai querer mandar uma campanha, mas é um produto mais caro, você também consegue utilizar esse filtro. Todos os campos aqui você consegue utilizar nos filtros. Aqui você consegue configurar as categorias de cliente, então ele não tem nada. Para você configurar essa categoria, você pode vir aqui, categorias de clientes, e você consegue adicionar. Posso vir aqui em adicionar, digito a referência, ou o nome, no caso. Ele vai me pedir uma cor, é obrigatório você colocar uma cor. Feito isso, ela vai estar disponível para você
para você preencher. Tag de categoria, mesma coisa, você vai ver que ele vai ter aqui para você cadastrar, é da mesma forma. Matriz, você tem uma empresa e você está cadastrando a filial dela, então você pode selecionar a filial. Designado para um representante comercial, então eu posso vincular assim, imagina que eu tenho um funcionário de campo, que ele vai captando o cliente, eu preciso vincular essa empresa a ele para ele poder ter a rentabilidade dele. Então você consegue fazer o vínculo. Aqui você consegue carregar a logo. Eu vou preencher os dados básicos aqui, só para a gente poder avançar a tela. Beleza. Caso você preenchendo todos os dados ou os dados básicos, você vai vir para essa tela. Aqui você vai ver que ele vai te dar o perfil do cliente. No perfil do cliente, ele vai te dar acesso a alguns módulos que eu já tenho pré-ativado aqui. Vim direto já fazendo o filtro do cliente. O segundo, aqui no contatos e endereço, é o seguinte, eu vou ter como cadastrar os funcionários. Então, secretária, diretor. Então, eu consigo cadastrar os dados de cada funcionário representante da empresa, data de nascimento. Isso aqui é interessante porque você pode deixar um e-mail já programado. Se eu deixar ele alerta e selecionar aqui a data, quando der essa data, o sistema vai enviar um e-mail dando os parabéns pela data dele. Aqui em clientes potenciais e cliente, ele vai te dar alguns detalhes. Quantidade total de orçamento, valor total de pedidos, quanto de pedido esse cliente já fez, quanto de fatura está em aberto, já foram emitidas para ele, e qual valor está em aberto. Aqui ele vai te dizer também se esse cliente já foi contatado, nunca foi contatado, como é que está o status desse cliente. Aqui você consegue personalizar a forma de alguns detalhes, né? Forma de pagamento. Você também consegue vincular uma conta. Então, digamos, você trabalha com consignado. Então, você consegue vincular uma conta aqui na conta bancária para cair você fazer o acerto com o cliente. Aqui vem a parte de projetos, então ele vai listar todos os projetos que esse cliente tem, se está em aberto, se está fechado. Aqui o itens correlatos, aí já volta aquele item, né, de a tradução não ser tão perfeita, mas você consegue arrumar ela através do dicionário. Que aí aqui você vai ver tudo que você já vendeu para esse cliente. Então você consegue ver o histórico de vendas, o histórico de serviço. Aqui vai aparecer tanto serviço como produto. Aqui vem as formas de pagamento. Aqui no meu caso ele está dando um erro de PHP, mas no teu caso não vai dar. Esse aqui é um módulo que a gente tem, mas aí como não faz parte do módulo do sistema padrão, ele está dando esse erro. Aqui no ticket, na parte de ticket, você vai ver todos os chamados dele. Então, se tem chamado em aberto, como é que está o andamento dele. Aqui em nota você tem que tomar um certo cuidado, certo? Pois, se você colocar na nota pública, tudo que se eu colocar qualquer coisa aqui na nota pública, em qualquer impressão que eu emitir desse cliente, vai sair essa mensagem. Mas se eu coloco em nota privada, não sai. É só interno. Então você pode colocar algumas observações para o financeiro
ou por algum setor que ele vai visualizar, mas tem que tomar esse cuidado na hora de você preencher. Aqui vem a parte de documento, você pode carregar documento, comprovante de residência, CPF, RG, qualquer documento. Só que você tem que lembrar que quanto mais documento você carregar, mais pesado o sistema vai ficando. Então, o que é mais recomendado é sobe para o Google Drive e coloca o link. E aqui na etiqueta tu coloca o nome, então não fica carregando tanto o sistema. Se caso você está usando uma VPS, aí é outra história, mas se você estiver usando uma hospedagem compartilhada, a curto prazo tu não vai sentir tanto. Mas a partir do momento que tu tiver 100 clientes, cada um tiver dados, você vai sentir que o sistema vai pesar. Ele não é um sistema pesado, mas ele não é muito bom com parte de arquivo. Então tem que tomar um certo cuidado na hora que você vai carregar arquivos para ele, principalmente documentos em PDF, que pode acarretar a lentidão nele. E aqui em eventos e agenda é tudo que está agendado, tudo que foi feito com esse cliente. Então você consegue ver todo o histórico de criação da conta, quem criou, quem atendeu. Então você consegue fazer os filtros nele.